Aleluia, vocês estão foguinho hoje, hein? Que igreja chapada, cara. Chapada pro lado bom, tá? Feliz Páscoa, já deu Feliz Páscoa pro seu irmão ao lado, irmão? Já comprou o seu ovinho de R$600? Já foi lá no Condor comprar um ovinho de R$250, a primeira parcela. Primeira parcela do ovo, dá pra você dar entrada num carro. É impressionante o preço do ovo. Gente, Deus me colocou aqui hoje para trazer uma revelação para você. Que coelho não bota ovo. Você ficou frustrado, né? Ah, não acredito, cara, eu jurava que o coelho punha um ovinho de chocolate. Gente, que alegria, que momento. Ontem foi engraçado, sexta-feira, a Malu falou assim: pai, eu quero um ovo de Páscoa, compra um ovo para mim. Eu falei: filha, calma. Ela falou assim: pai, mas você tem que comprar e fazer surpresa para mim. Tipo, ela estava falando para eu comprar e fazer surpresa para ela. Daí a gente foi lá no festival, lá, ela queria um ovinho. Eu falei: não, filha, está muito caro, não tem necessidade. Aí sexta-feira ela foi passear, cara, com o Du e com a Amanda. Daí eu falei assim: olha, filha, leva o meu cartão aqui, caso você precise de alguma coisa, passa o cartãozinho lá, né? Cuidado, tal, Du, dá uma ajuda aí para Malu. E aí, de repente, ela liga para mim: pai. Eu falei: oi, descontou algum dinheirinho aí do seu cartão? Eu falei: não sei, por quê? Ela falou que eu comprei um negócio aqui. Aí eu fui olhar, R$160. Eu falei: senhor Maria Luísa, o que você fez? Pai, eu comprei um chapéu. Eu falei: chapéu? É, pai, um chapéu de boiadeira. Eu falei: de boiadeira? Aonde você vai usar o chapéu de boiadeira? No Poeminhas? Você acha que eu vou chegar lá, você montado em mim de chapéu? Chama o Du aí. Ô Du, falei pra você vigiar, cara. Gente, é terrível deixar cartão com mulher, cara. Eu falei: Du, devolve esse chapéu. Não sou o Valdomiro Santiago, não tem chapéu. Devolve, cara. Eu falei pra ela: se você não devolver, você vai ficar sem ovo, você vai ficar com chapéu agora. Ai, pai, então tá bom. Cara, você acredita, cara, comprou um chapéu de boiadeira, que ela queria um chapéu de boiadeira. E simples, vou comprar no cartão do meu pai. Tá de boa, meu pai paga. Tá tranquilo. Terrível, né, cara? Aí por causa do ovo ela entregou, devolveu o chapéu, a mulher devolveu o dinheiro. Falei: misericórdia. Gente, quero falar sobre a Páscoa. Não tem outro motivo para a gente poder compartilhar aqui, se não for realmente a Páscoa. O que é a Páscoa? É o chocolatinho, é o coelho? Não, nós sabemos que a Páscoa, ela é Cristo. A Páscoa aponta para Cristo. Eu queria que a gente hoje tivesse muita sensibilidade, muito despertamento no nosso espírito. É uma mensagem muito poderosa, muito forte, cheio de enigmas, cheio de revelações, uma parte de muito ensino. Então preste bem atenção para que a gente entenda realmente o que é o verdadeiro sentido da Páscoa na nossa vida. O que significa realmente a Páscoa de fato. O que as Escrituras dizem sobre a Páscoa. O que as Escrituras apontam para a Páscoa de Cristo. Então que a gente possa discernir tudo que for falado aqui hoje, mergulhar nas Escrituras realmente, né? Vamos ler Bíblia, irmão, vamos ler bastante Bíblia, em nome de Jesus, cara, que a gente possa ser batizado com fome e sede pelas Escrituras, não só pelas canções que são liberadas, mas com fome e sede das Escrituras, porque o livro de João diz que, João capítulo 5, se eu não me engano, diz: as Escrituras apontam para mim. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, mas não sabem que elas apontam para mim. Então quer conhecer o Filho, irmão? Leia a respeito do Filho, porque o Filho sempre vai revelar o Pai, amém? 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Ah, Jesus, que alegria. Que alegria, gente. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Gente, todas as vezes que você lê fermento na Bíblia, vai estar falando sobre pecado, vai estar apontando sobre a desgraça do pecado. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, olha só que Paulo está falando, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, ou seja, das coisas passadas, nem com o fermento da maldade e da perversidade, que é o pecado, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Gente,
Hoje rola a Páscoa, o que você escuta? Vamos fazer churrasco, bebedeira, festa, pagodeira, zoeira. Estou falando que pagode é pecado não, irmão, já prestou atenção, é pagode. Pegou a revelação? Pagode. Very good, all right. Meu Deus, eu estou todo hoje, cara. A Marcela está viajando, você fica livre, né? Mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Olha só, cara, curtição, bebedeira. Então o que Paulo está falando aqui é: deixa o passado, algumas coisas que ficaram lá para trás, deixa o pecado, deixa a vida que vocês tinham ordinária, e celebre a festa. Então a festa antigamente era anual, mas agora Paulo está falando assim, nosso cordeiro pascal, ou seja, ele está se referindo ao seguinte: Cristo como um cordeiro, teve que ser imolado, teve que ser sacrificado por causa da gente, então celebremos a festa, façam isso. Então, irmão, não é motivo para a gente vir num culto como esse e vir desanimado, é para vir, para chapar mesmo, e glorificar a Deus, e adorar a Deus, pelo que Ele fez. O que Paulo está falando, olha aqui, celebra a festa. Ai, mas Xandão, crente se diverte, irmão, nós se diverte mais que todo mundo. Tem uma música do Rede Ativa que ele fala: eles pensam que a gente é careta, eles pensam que não fazemos balada, mas a verdade é que eles não sabem nada. Gente, escuta esse louvor. Eles pensam, deixa ele. Gente, a gente é zoeira, irmão, amém? Você é feliz, você canta parabéns para você, é pique, não é do diabo isso aí, eu já falei para vocês. Então o que Paulo está falando é: celebre a festa, celebra. Só que o que Paulo está falando é: a maneira que nós celebramos a festa hoje não é como a maneira lá de trás. O que Paulo está falando é: não estamos desmerecendo o que foi lá atrás, mas o que Paulo está dizendo é: também não se importem se as pessoas falam que vocês não fazem da maneira que era lá atrás. Não se importe com isso, se importe com o que vocês estão fazendo hoje. Olha só que maravilhoso, Colossenses capítulo 2, portanto não permita que ninguém os julgue pelo fato que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou do dia de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade porém encontra-se em Cristo. Paulo está dizendo: ninguém julgue vocês, se vocês não estão reproduzindo as festas de Páscoa que eles faziam lá atrás. Não deixe ninguém julgar vocês, porque a maneira mudou. Xandão, está isento? Não. Antigamente as orações, irmão, ela tinha que vir através do incenso, mas hoje em Apocalipse diz que as orações dos santos é um incenso agradável a Deus. Nada mudou, só deu uma atualizada. Daqui a pouco alguém vai falar: não, ele está falando que a Bíblia tem que ser atual. Não, irmão, Jesus não veio para abolir a lei, veio para cumprir ela também. Então a lei, ela traiu, tem que morrer. Jesus falou assim: não, agora se você olhar, cobiçar, já cometeu o adultério. Então Jesus não tem abolido nada, ele está cumprindo. Amém? Então olha só, não julgue você. Paulo está dizendo: não julgue, porque eles estão falando das celebrações do Velho Testamento. Gente, tem um monte de igrejas, não estou falando mal delas, mas tem cultos judaizantes. Você chega lá, tem a arca da aliança, tem a arca da presença, tem um incenso não sei de onde, tem um monte de coisa. Então, se não tiver esses utensílios que era usado antigamente no templo, parece que Deus não vem, parece que Deus não faz, parece que Deus não traz nada, porque tem que ter a arca. Só que a Bíblia diz que isso é do passado, a Bíblia diz que isso é sombra, porque se nós estamos colocando essas regras hoje na nova aliança, nós estamos limitando, nós estamos quebrando a graça de Deus que foi através de Cristo. Nós estamos dizendo que essas coisas são mais importantes do que o sacrifício de Jesus. Então, culto judaizante, irmão, é meio esquisito, porque a Bíblia fala que isso é sombra daquilo que havia de vir, e isso já chegou, está aí resolvido em Cristo. Então Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos.
Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Gente, olha isso, verso 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Ou seja, se o sangue dos animais tivesse sacrificado uma única vez, eles não, e purificado o povo, santificado o povo, está dizendo aqui, será que eles não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Verso 7, cara, vocês têm que ler Hebreus 10, mano. Verso 7, então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cara, imagina Deus olhando para você, você olhando e falando assim: o livro está escrito a meu respeito, estou aqui, Deus, para fazer a tua vontade. Querido, Salmo capítulo 40 profetizou a respeito de João Batista. Pode abrir o Salmo 40, você vai ver que está falando dele. E quando perguntaram para João Batista quem você é, ele diz: eu sou a voz que clama. Salmo 40. Eu sou a voz que clama no deserto, eu vim para abrir um caminho para o meu Senhor. E você acha que a Bíblia não tem promessa, não está falando de você, não está falando de mim? Imagina, irmão, se você tomasse posse disso: a Bíblia está falando de mim, e por isso eu tomo posse, por isso eu vivo como um homem de Deus na terra. E você acha que a Bíblia não está falando? A Bíblia diz: serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção. Efésios capítulo 1 diz que você, irmão, não é obra da mão de Deus, você é obra do coração de Deus. Efésios capítulo 1 diz que Ele elegeu você nele antes da fundação dos séculos. Antes de você ser tecido, no Velho Testamento diz que antes de você ser tecido no ventre da sua mãe, Ele já tinha decretado os seus dias na terra. Vamos lá. E a gente vai andar como uns bananas na terra, irmão, é sério isso? Vamos lá, alguém, cara. É sério isso, irmão? Serão para mim uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Cara, você tem noção que Deus está guardando a gente, a igreja? Sabe qual é a igreja que vai ser preservada na grande tribulação? A igreja que tem guardado a palavra dele, cara. Cara, imagina Deus colocando você debaixo da asa dele aqui, ó. Como uma galinha coloca os seus pintinhos aqui. Vai mexer com uma galinha, irmão, que está com os pintinhos embaixo da asa. Ela dá um armlock em você. Dá uma voadora. É a mesma coisa os filhos de Deus aqui, ó. Serão para mim o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Paulo disse: Cristo é o nosso cordeiro pascal. Antigamente a ceia era de uma forma, hoje a ceia é dessa. Acompanha comigo Êxodo capítulo 12, nós vamos entender isso melhor. Verso 1. E fica comigo nesse capítulo, nós vamos meditar sobre ele. Aqui fala a Páscoa. O Du falou um pouco disso aqui na oferta. Êxodo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês. Gente, olha que legal, cara. Em Gênesis capítulo 4, era um cordeiro para cada pessoa da família, para ser sacrificado para a remissão dos pecados. Agora Deus está ditando aqui que é um cordeiro por família. E no Novo Testamento, um único cordeiro para o mundo. Olha que maravilha. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, no dia 10, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo. Olha só a Páscoa, o sentido da Páscoa. Primeira coisa, divisão, irmão.
com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Gente, Deus está falando o seguinte aqui: aquele que não tem tanta condição, não tem dinheirinho, ou a família é menor, um cabrito é muita coisa, chama ele para a mesa, chama ele para a sua casa, chama ele, divide entre vocês e faz a ceia entre vocês. Salmo 68 verso 6 diz: Deus faz com que o solitário viva em família. Uau! Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Gente, eu estou sem a Marcela aqui, e eu agora estou percebendo que depois que eu casei e vivo sem ela, eu sou um idiota mesmo, não sei nem fazer comida. Já cheguei aqui de manhã e falei assim: alguém aqui vai ter almoço na sua casa hoje? Eu vou almoçar lá. Vai ter almoço? Comecei a perguntar para os irmãos. Se ninguém me convidou, eu já estou fazendo isso aqui, ó. Deus faz com que o solitário viva em família. Se cumpriu na minha vida hoje, irmão. Continuando, verso 5: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Gente, presta atenção agora. Como todo o Velho Testamento aponta para Cristo no Novo Testamento. Olha as simbologias e as palavras proféticas. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Ou seja, o animal não podia ter defeito nenhum. Não podia estar mancando, não podia estar sem olho, não podia ser cego, não podia estar falta de respiração, não podia, tem que ser perfeito, para que fosse sacrificado. Isso aqui aponta para Cristo no Novo Testamento, Lucas capítulo 23, verso 4. Então Pilatos disse ao chefe do sacerdote e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Todas as vezes que um cordeiro ia ser sacrificado, algumas autoridades eram chamadas para inspecionar o cordeiro, para ver se ele não tinha defeito mesmo. Jesus está diante de Pilatos, o verdadeiro cordeiro, diferente de Pilatos. Pilatos olha e fala: não encontro motivo nenhum que acusa esse homem. Meu Deus. Verso 6: guardem-no até o 14º dia do mês. Olha só, 4 dias, irmão, talvez para comer no 5º dia. E eu desafio você a estudar o livro de Marcos capítulo 11 para frente. Se você for prestar atenção no livro de Marcos, não foi só 3 dias, foi mais dias, foi de 4 para 5 dias. O trajeto de Jesus até a sua morte e até a sua ressurreição, aqui está apontando para Marcos. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Jesus morreu que horas? Foi sacrificado, irmão, morreu que horas? Na viração do dia. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Gente, aqui eles estão encontrando o sangue do animal inocente, uma medida de proteção. O sangue daquele animal colocado nos umbrais das portas das casas trazia para eles proteção, cuidado. Esse dia uma amiga minha falou assim para mim: Xandão, estava voltando de São Paulo, o diabo se levantou. Falei: o que aconteceu? Saiu a placa do meu carro. Falei: não, fala de novo. O diabo se levantou. O diabo se levantou, caiu a placa do meu carro. Falei: cara, mas será que não era um agente de trânsito esse diabinho? Gente, a gente aprendeu para a gente fazer fezinha, colocar pimentinha atrás da porta para tirar mal olhado de dentro da nossa casa. Tudo que acontece de ruim, a gente fala que é o diabo. E o sangue de Jesus está na onde nisso aí? Tudo é o Satanás. Irmão, deixa eu contar um negócio para você. Tem irmão que o diabo já foi embora da sua casa e você quer trazer ele de volta. Tem irmão que o diabo já falou assim: eu não aguento você, eu vou embora. Você fala: não, fica, pelo amor de Deus. Cara, tem relacionamento que você entra para namorar, é um caos o relacionamento. E o diabo do menino quer ir embora, ou a diabetes da menina quer ir embora, e você sabe que o diabo tem esposa que é diabetes. E você fica: não vai embora, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que tem hora que o diabo olha e fala assim: mas tudo é minha culpa. Gente, o sangue de Jesus fica na onde?
Quantos já tiveram esse sonho? Não sei se você está sonhando, se está dormindo, que parece que tem um negócio preto em cima de você, segurando você na cama, você fica travado. Já tiveram essa experiência? Eu já tive, que você fica travado, você fica, meu Deus. Aí você fica assim, na sua mente, que você não consegue falar. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus. Daqui a pouco você, ai, sangue de Jesus tem poder. A minha mãe me ensinou, cara, desde pequeno. Fale, sangue de Jesus tem poder, quando você tiver alguma situação. Toda situação que eu tinha de morte, eu gritava, sangue de Jesus tem poder. Deus, o Senhor é o Deus da minha mãe, o sangue do Senhor tem poder. Ela disse que o Senhor tem poder, agora tem poder sobre mim também, me livra dessa. Gente, quando nós invocamos o sangue de Jesus tem poder. Quando a gente se une como 2 ou mais para orar e para invocar o nome do Senhor, nós estamos atraindo a sua presença, o seu poder. E a gente está com medo de fezinha, de diabo, um monte de coisa. Não estou tirando a responsabilidade disso, eu creio, a Bíblia fala a respeito disso. Mas pelo amor de Deus, vamos dar mais ênfase, cara, para o nome de Jesus, que é soberano e poderoso, do que uma obra ruim do Satanás. Seu marido não está bem, põe a mão e declara o sangue de Jesus. Seu filho não está bem, põe a mão e declara o sangue de Jesus. Cara, vamos lá. Esse sangue não é à toa. Aleluia. Xandão, não consigo dormir de noite. Faz igual o Danduca, irmão. Já contei esse testemunho, eu acho. O Danduca um dia estava orando no quartinho dele lá. De repente ele escutou uma batida na porta da sala. E aí ele contou isso numa pregação na Poema. E quando ele abriu a porta da sala, ele teve uma visão. Era uma entidade maligna. E quando ele abriu a porta, ele olhou aquilo assim. Ele assustou. De repente ele olhou para o quartinho dele no final do corredor. Ele disse: Jesus, visita para você. E quando ele olhou de novo, aquela entidade maligna que sumiu. Cara, joga para Jesus, irmão. Ele vai resolver o caos. Para de ficar com medo de dormir com o pé fora da cama, que vai puxar. Não vai puxar. Estou libertando você hoje do medo. Meu Deus, cara. O sangue de Jesus tem poder, cara. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Verso 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada, ô glória. Naquela mesma noite comerão a carne assada do fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Gente, quando você lê na Bíblia ervas amargas, ela diz respeito ao peso da escravidão, o sofrimento que o povo teve debaixo de Faraó. Quando você lê erva amarga, se refere a isso. Então a ordem de Deus é: coma a erva amarga, para vocês nunca se esquecerem de onde eu tirei vocês e o que eu fiz pelo meu povo. Ervas amargas representa isso. O povo que estava debaixo da escravidão de Faraó, e agora foram libertos pelas mãos poderosas de Deus. Isso remete a nós. O povo de Israel estava preso debaixo de Faraó, e nós estávamos espiritualmente falando debaixo das garras de Satanás. Se Deus livrou eles lá, Cristo livrou a gente aqui, amém? Aleluia. E pão sem fermento, representando o pecado. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Ou seja, não coma assada, não coloca na água, põe no fogo. Deus está falando para o povo: é do meu jeito, não é do jeito de vocês. Um dia João estava lá batizando o povo. Qual foi a fala de João? Eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém maior do que eu, que vai batizar vocês com fogo. Já estava apontando para nós. Agora olha que maravilhoso, cara. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Cara, se você puder anotar, anota o que eu vou falar. Cabeça, perna e vísceras. Gente, come a cabeça do cordeiro. Isso aponta para Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Comer da cabeça do cordeiro significa: tenham parte na mente de Cristo, tenham parte no modo de pensar, tenham a sabedoria de Cristo, tenham a forma de raciocinar como Cristo, de pensar o que Ele pensa, de ter o sentimento que Ele tem, de achar o que Ele acha. Quando a Bíblia está falando para a gente comer as suas pernas,
Isso tem uma simbologia para a caminhada de Cristo, para a forma que Cristo andou. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando de exemplo, para que sigam os seus passos. Comer das pernas do Cordeiro, irmão, é ser afetado pelo Cordeiro da forma que ele andou. Todos os homens que tiveram relacionamento com Jesus, quiseram uma mudança, foram altamente mudados por ele. Mudou a forma de andar. Todos os homens que se entregaram por Cristo, entregaram seu coração por Cristo, mudou a forma de andar. Jacó, quando é ferido pelo anjo, irmão, a Bíblia diz que ele nunca mais andou da mesma maneira, começou a andar mancando, foi altamente ferido. Muda a conduta, muda a maneira de você se portar. Se você trai, você não trai mais. Se você mente, você começa a não mentir mais. Se você é da zoeira, você começa a não ser mais da zoeira mais. Eu me lembro que quando eu me converti, gostava de beber muito, cara. Eu falava, Deus, mas eu gosto de beber. Eu gosto de ir no bar, tomar uma com meus amigos, ficar lá tomando cervejinha o dia inteiro. Eu nunca ouvi Jesus falar para mim, você vai para o inferno, você vai morrer. Eu ia para a igreja e saía de lá, e eu falava, nossa, hoje eu vou lá no bar com os caras. Aí um dia eu cheguei, irmão, no bar, os caras achando, não, vai tomar. Eu falei, vou. De um engradado, na época era Brahma. De um engradado de Brahma, 24, vinha 24 garrafas, se eu não me engano. Começou a cair para 10. De 10 foi para 6, de garrafa foi para latinha, depois foi saindo naturalmente. À medida que eu fui me relacionando com Cristo, foi à medida que eu fui mudando o meu jeito de andar. À medida que eu fui relacionando com Cristo, foi à medida que eu fui saindo do pecado e sendo mais parecido com Ele. Então, se você comer da perna aqui, que está falando o Cordeiro, é ser afetado pela maneira que ele andou. E comer das vísceras, das entranhas, aqui é uma linguagem voltada muito ao sentimento. Todas as vezes que você lê na Bíblia falando de entranhas, falando das partes íntimas, parte de dentro, fala muito de sentimento. Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Cristo foi líder, foi chefe, foi tudo, irmão, para um monte de gente, mas não subiu para a cabeça. Cristo não precisou da carteirada para entrar no hype. Cristo não precisou da carteirada para entrar em lugar nenhum. As pessoas ainda diziam para ele, você disse que você é tal coisa, ele falava, você que eu disse. Eu aprendi isso com Jesus, às vezes numas treta minha com a Marcela, ela fala, você se acha, né? Eu falo, você que eu disse. Tem que aprender com Cristo, irmão. Xande, você é cheio de querer. E eu falo, você que eu disse. E eu não estou falando nada. Tem que ser ligeiro, irmão. Jesus não usou da autoridade, irmão, para ir no Facebook falar mal de outra igreja, de outro pastor, como está acontecendo por aí. Jesus não foi no Instagram falar mal de igreja, falar mal do povo. Jesus não usou poder para destruir pessoas, mas para restaurar pessoas. Tenham em vós o mesmo sentimento de Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou dessa autoridade, mas como homem, abandonou a si mesmo, negou a si mesmo, foi humilhado até a morte, morte de cruz, e o Senhor colocou no mais alto lugar. Então, irmão, não é porque a gente é líder, pastor, que a gente tem regalia no reino de Deus, de jeito nenhum. A bacia e a toalha só aumentam, irmão, não tem regalia. Agora no Novo Testamento, no 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, aqui fala da ceia, de como é hoje. 1 Coríntios 11, verso 20, abra comigo. Então o Velho Testamento, irmão, tinha que matar o cordeiro, tinha que pegar o seu sangue, passar nos umbrais da porta, seria a marca da proteção. Só que em 1 Coríntios capítulo 11, aqui já muda. E aqui se conclui muita coisa que está no Velho Testamento, em Êxodo 12, 1 Coríntios 11, verso 20, olha o que Paulo está falando para a igreja. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi?
Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí Paulo vem no verso 23 falando da ceia: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Gente, presta bem atenção agora na ceia do Novo Testamento. Em Êxodo 12, verso 4, fala: se a família for pequena, se ninguém tiver condição, chama para estar junto. Ali Deus já estava simbolizando no Novo Testamento a real repartição da ceia. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: gente, vocês vão fazer a ceia, vocês vão comemorar a ceia na casa dos irmãos, vocês comem igual um louco, não espera ninguém, aqueles que não nada tem, fica com fome, vocês comem, se embriagam, vocês não têm comida na sua casa? Vocês acham que eu vou elogiar vocês por isso? De jeito nenhum. E aí Paulo completa: porque aquilo que eu aprendi do meu Senhor, eu vos ensino também, dou gratuitamente. No dia que foi traído, então ele começa a falar da ceia. Naquela época a cultura de ceia era você ir na casa de alguém, irmão, e toda ceia era festa. Só que ali os mais ricos levavam caviar, picanha, e os que não tinham muito dinheiro levavam vina e um pãozinho com ovo. Então chegava lá, tinha dois tipos de gente na ceia: a galera da boa comida e a galera da não tão boa comida. E ali diz que quando eles iam ceiar, aqueles que tinham mais dinheiro, que comiam melhor, comiam primeiro antes da galera que não tinha nada. Então Paulo vem falando para os caras: essa não é a verdadeira ceia. A ceia que eu recebi do meu Senhor é você pegar o que tem e repartir com o próximo. Você que é mais rico, divida com aquele que não tem nada. Você que come melhor, pega aquele que não tem uma boa comida, leva ele para comer num lugar melhor. Porque a verdadeira ceia é essa: é você repartir para que haja multiplicação. Irmão, você não tem para multiplicar, você divide o que você tem e Deus multiplica. Você quer que seu dinheiro multiplique, irmão? Para de falar para Deus: Deus, deixa eu rico, que daí eu vou dar para alguém. Começa a dar o que você tem, para Deus começar a multiplicar o que você tem. Um dia Jesus chega para os caras: o que vocês têm? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. É mesmo? Tó, reparte. Você entrega o que você tem e o Senhor reparte aquilo tudo que você tem. Vamos lá, cara. Então Paulo está falando para os caras: vocês têm que dividir. Porque em Êxodo já estava dizendo para dividir, chamar as famílias e dividir. Irmão, responde para mim: se a gente não consegue dividir o pão com o irmão, você acha que a gente vai conseguir dividir a nossa vida com ele? Você acha que a gente vai conseguir dividir o nosso coração com o irmão? Essa é a ceia que Paulo está falando, irmão. Diga para o seu irmão: o sucesso do Evangelho é repartir o que você tem de Cristo, para que haja multiplicação. Êxodo capítulo 12, Paulo está ensinando uma coisa para nós: a igreja não é fundamentada no poder de Deus, cara. A igreja é fundamentada no amor de Deus. A igreja não é fundamentada no tanto que a gente ora em língua, cara. A igreja é fundamentada em tanto que a gente está dividindo nossas coisas com o próximo. Se fosse a igreja fundamentada no poder, a igreja de Corinto era uma das melhores igrejas do mundo, mas não era. A igreja mais top da época era Atos capítulo 1 e 2, onde havia sinceridade de coração, onde ele dividia o pão, onde eles louvavam ao Senhor, um só coração, um só espírito, uma só visão, e o Senhor acrescentava um por dia aos quais iam sendo salvos. A igreja de Cristo não é fundamentada no poder, é fundamentada no amor. E por que a igreja está clamando por poder? Porque talvez o amor está esfriando. Por que queremos poder? Porque o amor está se esfriando. Deveríamos orar para Deus nos dar mais amor, cara, e menos poder. Deveríamos orar para Jesus falar: Deus, me dá um batismo de amor pelo próximo.
A igreja não pode ser fundamentada somente no poder, cara. Xandão, e por que tem que ser no amor? Porque Ele nos amou primeiro. Jesus não deu poder para nós primeiro, irmão, nos deu amor. É por isso que nós estamos aqui. Amém. Já viu os irmãos que ficam: vem para a minha igreja, que tem mais poder. Vem para a minha cela, que tem mais poder que a sua. Os caras acham que Deus é evangélico. Vem para a minha igreja, aqui Deus fala. Eita, machado. Vem para a minha cela, vem para a minha conferência, porque aqui Deus fala. Parece que Deus é mais forte numa igreja e mais fraco na outra. É tipo o Superman, vê a criptonita, desanima já, depressivo. Deus não é Deus evangélico, irmão. Deus não é um Deus religioso. Deus não tem problema com a igreja católica. Deus não tem preconceito com a macumba, irmão. Quem tem é você. Já percebeu a mesa de Jesus, quem estava sentado? Um cobrador de imposto, um pescador bravo, armado, um corintiano, Judas. O ministério de Jesus foi ajudado por uma ex-prostituta. A linhagem de Jesus veio de Raabe, ex-prostituta. Um dia perguntaram para mim: a Poema pode ir prostituta? Eu falei: na sua igreja não pode? Falei: Deus me livre. Falei: tem que livrar você, minha filha, do inferno. Manda para nós o que nós quer. Manda a prostituta para nós, pode mandar o nóia para nós, manda o bandido, manda o ladrão, manda o cobrador de imposto, manda o corintiano, manda o São Paulino, manda o palmeirense. Pode mandar, porque a igreja é fundamentada no amor, cara. É uma igreja poderosa com o caráter e a essência de Cristo. Só tem uma coisa que faz a gente mudar, não é o poder, primeiro é o amor. Então abraça o seu filho na sua casa, beija ele, ama ele, senta na mesa com a sua família hoje, reparta do cordeiro, ore pelos outros, olha no olho um do outro e fala: vamos comer o cordeiro pascal, porque ele morreu para trazer unidade para nossa casa, para nossa família, e é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Diga para o seu irmão: você pode ser inteligente, aí se não tiver amor. Você pode ter unção, mas se não tiver amor. Você pode ter título, mas se não tiver amor. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver amor, você não tem nada. Agora diga para o seu irmão: essa é treta, hein? Até anotei aqui porque é muito forte. Diga para o seu irmão: orar em línguas é fácil, mas trocar a ceia com o irmão ao lado é mais difícil. Come on, foguinhos. Tá feliz, Humberto? Aleluia. O nome dessa mensagem é: coma o cordeiro por inteiro. Continuando, 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Olha só: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Gente, aqui entra a maior treta na teologia. Mas eu vou ceiar, tem que discernir o corpo. Irmão, não está falando isso. O que fala para você resolver a situação com o seu irmão do lado é sobre a oferta, não é sobre a ceia. Presta bem atenção. Esse discernir o corpo não está falando de você somente resolver uma situação com o seu irmão. Seria muito bom você resolver. Mas o que Paulo está falando aqui: comer indignamente, e você examinar o homem a si mesmo, significa para você olhar para dentro de si, se você está dividindo e compartilhando tudo aquilo que Jesus está dando para você. O que Paulo está falando é: discerne o corpo, para você não comer indignamente, ou seja, observe para dentro de si mesmo, se você está dividindo aquilo que Jesus deu para você fazer.
Esse é o contexto. Tem uma história que eu escutei esses dias de um pastor, e ele falou da pipoca, eu achei muito interessante. Ele falou assim: quando você faz a pipoca no óleo ali, você escuta as pipoquinhas, né? Aí você fala, ó, tá indo. Daqui a pouco começa a encher, né? Mas da hora que você vai jogar a pipoquinha ali no tapuér ali, fica um monte de pipoquinha de em Taubaté chama de piruá. Piruá, né, Adriano? Piruá. Aqui é piruá? Aqui é milho mesmo, né? É só lá que é piruá. Fica um monte de milhozinho que não estourou. Aí você fala assim: por que não estourou? Foi culpa do óleo? Não. Foi culpa do fogo? Não. Foi culpa de quem estava ali balançando a panela? Não, a culpa é de quem? E esse pastor diz que a culpa é das pipocas que estouraram primeiro e não deu tempo das que estavam embaixo sair para fora. Sabe o que significa isso? Pessoas que estão queimando faz tempo na presença do Senhor, mas não transfere o fogo que carrega. Pessoas que estão prosperando, estão tendo estratégias de crescimento na vida profissional, mas também não compartilham qual é o sucesso, porque você tem medo do povo ganhar mais dinheiro que você. É você estar se dando bem no seu casamento e contar o seu segredo do seu casamento para um piá que está casando agora. Você fala: não, ele não pode ter um casamento melhor que o meu. Agora olha o exemplo de Jesus: farão obras maiores do que as minhas. Vamos lá, alguém, cara. Sabe qual é o meu sucesso? Ver onde vocês voar mais do que eu, pastorear mais do que eu, sumir daqui um dia e falar: vou abrir uma poema. A culpa, irmão, é nosso que estamos envelhecendo no Evangelho e não estamos ficando mais quebrantados. Estamos ficando mais rígidos com os anos que estão se passando e não estamos ficando mais com o coração alegre com a salvação que foi proposta para nós. Ficamos experientes, maduros. Vai falar com um mendigo na rua que é desviado, ele começa a pregar para você, daí você fala e fala assim: jovem, você não sabe de nada. Eu olho para ele e falo: quem não sabe de nada é você, que deveria estar vivendo as coisas que Deus propôs para você e estar na rua. Não coma indignamente. Irmão, você está queimando, faz alguém queimar também. Se você está orando bastante, ora pelos irmãos. Se você está com um carro legal, dá carona para os irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo disse: no meio de vocês tem fracos, doentes e que dormem no meio de vocês, porque não discernimos o corpo, porque não discernimos os irmãos. Discernir ao corpo tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram água, tive frio, me deram agasalho. Discernir o corpo, irmão, é olhar para o irmão do lado, ver qual é a necessidade dele e suprir a necessidade. Aleluia. Então diga para o seu irmão: Jesus me fez digno, repartindo a vida dele comigo. Aleluia. Mas Xandão, eu não vou ceiar porque eu não me comportei esse mês. Cara, dizemos que a pessoa não pode ceiar porque ela não se comportou, ele pecou. Xandão, eu vou me comportar o mês inteiro para você ganhar um prêmio. Qual é o prêmio? Uva e o pãozinho. Sabe por que a gente ceia, irmão? Por causa da misericórdia de Deus. É por isso que a gente ceia. Você que é pai e mãe aqui, quando seu filho desobedece você, seu filho apronta o mês inteiro, aí vai fazer o churrasco no fim do mês, você fala para ele: você não pode sentar na mesa porque você me desobedeceu. Algum pai faz isso? Ergue a mão se algum pai faz isso. O seu filho desobedece você a semana inteira, chega no sábado, você leva ele no shopping, ainda você paga tudo para ele. O seu filho faz bagunça de dia, à noite você fala: vamos comer uma pizza, e você fala para o seu filho: fica no quarto de castigo, você não vai comer pizza. Algum pai faz isso? E por que Deus ia tirar os filhos da mesa? E por que a gente tem que tirar os filhos de Deus da mesa? Então é um prêmio a Santa Ceia? Não, irmão, é um presente, é uma dádiva. Alguém morreu para que eu e você sentasse à mesa. Alguém entregou a sua própria vida. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu dou em favor de vocês, para que a gente possa sentar à mesa, pegar o pãozinho, repartir e falar: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Cara, a gente não pode tirar a cruz, porque a cruz aponta para o amor do Pai. Não pode tirar a cruz, cara. Está feliz ainda?
comemos da ceia por causa da misericórdia, mas Xandão, eu pequei, eu sou mau, ai Xandão, eu mereço a morte. Ah, não me diga, acertou, miserável, não me diga, Xandão, eu pequei, será que eu posso ceiar? Pode, irmão, 1 João capítulo 2, meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem, não peque, irmão, para de pecar, vai, não peques mais. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Cristo basta, o Cordeiro Pascal basta. Não peca, não evita, sai desse celular, sai dessa conversinha, sai desse lugar de bagunça, sai dessa prostituição, não peca, mas Xandão, não aguentei, caí, pequei. Se pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Então para de ser religioso, irmão. Aleluia. Diga para o seu irmão, para de tentar vencer o diabo. Não, fala de novo, você não entendeu. Fala, pare de tentar vencer o diabo. Diga assim, ele já foi vencido na cruz. Diga agora para o seu irmão, você tem que vencer o pecado que está aqui dentro. Irmão, o diabo já está vencido, o que nós precisamos vencer é o que está aqui dentro. Oh, maldito homem que sou. Paulo disse, aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, esse eu faço. Maldito homem que sou. Irmão, é uma briga eterna da carne com o espírito. Você vai ter 80 anos de idade, você vai ter treta ainda. Não ache que você vai casar, irmão, piazada quer casar, você não vai ter problema, você vai ter em dobro. Sabe quando vai acabar os nossos problemas, irmão? Ou quando se cumpriu o que Jó disse, quando o meu corpo já estiver sem vida, sem carne, só os ossos, então verei a Deus. Ou o dia que nós estivermos preservando o óleo, o azeite que nós carregamos, e subimos aos ares com o nosso Senhor. Aleluia. Então coma de Cristo. João capítulo 6, 48. João 6, verso 48, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, todavia está aqui o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, a representação, que eu darei pela vida ao mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Tipo assim, é canibal, mano, é Walking Dead. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se não comerem a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como assim, Xandão? Comer da carne de Cristo e do sangue de Cristo? Irmão, era uma como fala, uma afronta a uns religiosos da época, porque era inadmissível um ser humano beber sangue de outro humano. Então os religiosos começam a se debater e ficaram tudo louco. Cara, o que Jesus está falando? Que papo é esse de comer a própria carne e beber do sangue? É um tipo de canibalismo isso aí? O que é isso? Então Jesus fala assim, cara, o pão que vocês comeram lá dos antepassados tinha prazo de validade. Agora quem comer dessa carne aqui, do pão, eu sou o pão do céu, vai ter a vida eterna. O que vocês estão esperando tem prazo de validade, mas eu já vim, vocês não enxergam. Vocês estão ainda lá no tempo, lá atrás ainda, lá na época do hotel. Ah, no hotel era melhor, no Velho Testamento era melhor. Não, ali no Hours culto era melhor do que esse. Jesus está falando, irmão, já ficou. Aquilo que você estava buscando lá atrás já passou. Agora eu estou aqui fazendo novo todas as coisas. Então olha só, os líderes religiosos passavam mal, irmão. Passava mal. Comer da carne de Cristo, comer do pão de Cristo,
Comer o Cristo, que a Bíblia diz que é o próprio pão que desceu do céu, significa comer da palavra, comer do relacionamento, e não ficar comendo de Netflix, comendo de YouTube, comendo de um monte de coisa, Instagram, Facebook, mas comer de Cristo, da sua palavra. Comer do pão que desceu do céu é ter parte comigo, sabe, é entregar a sua vida para mim, para que eu tenha vida junto com você. E beber do meu sangue é você ter relacionamento comigo, e beber do meu sangue é a minha vida agora está em você, eu e você somos um. Então você come do pão para ter força, e bebe do sangue para que a vida de Cristo seja em você também. Isso é o significado da palavra. E o mais interessante ali é que Israel já sabia quem era Deus. Eles esperavam esse Deus. O que Israel não esperava era a vinda do Filho. Então quando se alguém falasse assim para Jesus, você é Deus, ele falasse, eu sou Deus, a galera falava, beleza. Não mudava nada, irmão, porque Israel já esperava isso. Mas quando Jesus começou a falar, eu sou o Filho de Deus, aí o bicho pegou. Como assim? O filho do homem, sou o filho do chefe, sou o filho do gerente lá, irmão. Como assim você é filho? Quando Pedro está diante de Jesus, ele diz assim, Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo. Irmão, até aí tudo bem. Ele já esperava a vinda de um Messias, já sabia que tinha Deus e ia vir um Messias. Até aí não foi novidade para ninguém. Tu és o Cristo. Uau, que legal. Mas quando Pedro solta, o Filho do Deus vivo, Jesus olha e fala, cara, foi meu Pai que te revelou. Foi meu Pai que está no céu te revelou. Porque, irmão, está escrito nas Escrituras, quem conhece o Pai, somente o Filho. Quem conhece o Filho, somente ao Pai. Quando Jesus falava, eu sou o Filho, o bicho pegava, irmão. Imagina você chegar para a rua lá no seu serviço e falar, cara, fui para a igreja e me tornei filho de Deus. Cara, você é louco. Filho de Deus e cordeiro com Cristo. Diga para o seu irmão ao lado, todos foram curados? Não. Todos na Bíblia foram curados, irmão? Não. Mas todos foram amados. Todos. Olha que legal, Lucas 10. Olha só a expressão de Jesus. Lucas 10 diz que os discípulos vão fazer a obra, vão sair de missão, foram para o culto, pegaram o poder. Segunda-feira falaram, vou lá orar, lá na casa de recuperação. O outro falou, eu vou lá no shopping, lá na cidade. O outro falou, vou lá no Jockey lá, vou lá no Condor lá e tal. O pessoal não fala bom dia, eu vou lá orar por eles. Eu vou lá no Condor. Aí eles foram. Daqui a pouco eles voltam felizes, cara. A Bíblia diz que eles voltam felizes. Jesus, até os demônios se submetem ao seu nome, até o diabo saiu correndo quando a gente chegou. Jesus já joga um balde de água fria na cabeça deles e diz assim, olha aqui, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mais importante que expulsar um demônio, irmão, é a salvação de alguém. Mais importante que a cura de uma enfermidade, ela é boa, mas é a salvação de alguém. Porque se a gente pode estar enfermo hoje, a gente pode estar machucado hoje, chorando hoje, mas no céu não vai ter tristeza, não vai ter ferida, não vai ter nada. A Bíblia diz que João estava chorando e o anjo chegou por trás dele e disse assim, não chore. Ali diz que as nossas lágrimas serão enxugadas. Mais importante, irmão, tamanho o amor de Deus, não é só a cura física, mas a salvação. João capítulo 14, eu vou para o Pai, farei morada. Ou seja, nós vamos morar no condomínio, irmão. Nós vamos estar no condomínio. Agora olha só, Deus amou tanto, o Pai amou tanto o mundo que deu o seu único filho, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, cara, para morrer por causa de mim e de você. Agora, irmão, na moral, você só tem que crer. Você entrou aqui pela primeira vez, está meio café, abalada, abatido, irmão, você só tem que crer. Você não precisa fazer fezinha para crer. Você não precisa andar 800 quilômetros a pé para Deus abençoar você. Você não precisa colocar $1 na carteira e achar que vai ter prosperidade.
A minha mãe colocava elefantinho virado com o bumbum para a porta, porque ela falava que tinha prosperidade. Nunca chegou. O elefantinho comeu no meio do caminho, acho. Você só tem que crer. Xandão, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja, vou me converter. Creia. Xandão, quando eu parar de beber, eu me entrego. Xandão, quando eu parar de me prostituir, eu me entrego. Xandão, quando eu parar de trair, quando eu parar de sacanear o povo, quando eu parar de roubar, eu me entrego. Xandão, eu minto muito, Xandão, eu vou parar de enganar minha esposa, e eu vou começar a ser um homem de Deus. Irmão, aproxime-se da santidade de Deus, cara. Não estou dando pano para a manga para ninguém continuar pecando aqui, mas se aproxime da santidade de Deus, porque à medida que você vai se relacionando com Ele, é à medida que fica o seu pecado para lá, e mais vida dele é enxertada dentro de nós. À medida que você vai se relacionando com Cristo, é à medida que você vai tendo mais dele, menos de você. Então não estou dando pano para a manga, irmão. Essa frase aqui é do meu pastor Leandro, olha que legal. Jesus não passou o pano, passou o sangue. Amém? Colossenses capítulo 1, olha o que é a Páscoa. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cara, nos transportou do reino das trevas, transportou para o reino do seu Filho. Olha só, é pegar você com raiz e tudo das trevas e colocar você agora no reino dele. É arrancar você de um lugar de densas trevas, de pecado, de medo, depressão, morte, todo tipo de coisa ruim, arrancar você com mato e tudo, irmão, com raiz e tudo, e colocar você agora num reino. E que reino é esse? Romanos capítulo 14, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, ou seja, e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, aquilo que é correto. Você vai ter paz na caminhada, irmão, ainda que você tenha treta, ainda que seja difícil a sua caminhada nesses dias, mas você vai ter paz nela, e alegria no Espírito Santo fala da sua jornada. Como assim, Xandão? Eu vou caminhar por um lugar, está difícil a minha vida. Você vai ter paz, irmão, e você vai saber o que é a paz, porque a paz que Jesus coloca dentro da gente, a Bíblia diz que o mundo não pode dar. Você vai ter dormido, cara, Jesus tinha tanta paz que ele dormiu no barco na tempestade, já viu? Estava dormindo, os discípulos morrendo, desesperados, falando que era fantasma, demônio, era espírito mau, era o espírito sei da onde. Jesus dormindo. Sabe o que é isso? Paz na caminhada e alegria na jornada. A casa está caindo, eu estou feliz. Então quando a gente fala para você, bom dia gente, você está feliz? Não fala daquilo que você está vivendo hoje, irmão, fala do seu espírito resolvido com Deus. Pode não estar tão boas coisas, pode estar muito boa, a gente está feliz, amém? Aleluia. E eu quero avançar aqui para o final, para a gente poder cear. Lucas capítulo 22 verso 8. Aqui fala, irmão, a ceia com o real cordeiro. Lucas capítulo 22 verso 14, vai para o verso 14, Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, olha aqui, cara, o cumprimento das palavras lá de Êxodo. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns aos outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. Quando ele está dizendo aqui isto é, ele está falando assim, ó, isto me representa. Então quando a gente for ceiar, irmão, você pegar um pão, você não vai falar que pãozinho, você vai falar, isso aqui é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor
de vocês. Querido, Jesus está falando para os caras: façam isto em memória de mim. Esse pão me representa o meu corpo, e o sangue representa o sangue do Cordeiro inocente morrendo em favor de vocês. É o sangue derramado de um inocente. Façam isso em memória de mim. O corpo, o pão representa, e o sangue me representa o meu sangue dado em favor de vocês. Naquele exato momento, na ceia, Jesus está dizendo para o povo: o Cordeiro agora, que estava sendo profetizado, representado no Velho Testamento, está no literal sentado com vocês, através de mim. Eu, Cristo, inauguro hoje a nova aliança no meu sangue dado em favor de vocês. Jesus estava apontando a ceia e apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para Ele mesmo. Lembra de João 5? Vocês estudam as escrituras e elas apontam para mim. Jesus está diante daqueles homens dizendo: eu sou o Cordeiro Pascal, dado em favor de vocês. Jesus está dizendo: não vai ter mais matança de animal, não vai ter mais matança de bezerro, de um monte de nada. Romanos capítulo 5 diz que por um homem, cara, entrou o pecado, e por um outro único homem entrou a justificação. Romanos capítulo 5 diz que por um homem, pela desobediência de um homem, foi decretada a morte a todas as pessoas, mas a obediência por um único homem, foi dada a justificação e o perdão dos pecados. Por um único homem foi feita a desobediência e o caos entrou na terra, mas por um único homem, pela sua obediência, custou a salvação do povo. Depois você leia Romanos 5 na sua casa, você vai chorar, cara, você vai chorar. Na nova aliança, Jesus vem como sacrifício, por isso que Ele está se entregando. E qual a finalidade da ceia, Xandão? Nos mostrar realmente, não somente a morte de Cristo por nós, mas mostrar também o real significado da cruz. Mostrar realmente qual é o significado da Páscoa. E querido, a gente pode se divertir com a nossa família na mesa, a gente pode comer ovo de Páscoa, a gente pode, faz parte, é uma cultura que o Brasil tem, nos Estados Unidos não tem isso, nem ovo de Páscoa tem lá. A Marcela mandou mensagem ontem, falou: nossa amor, morrendo de vontade de comer um ovinho de Páscoa, não tem nem ovo aqui. Nesse exato momento, a liderança dos Estados Unidos, cara, não comemora nada de Páscoa. O povo cristão que tem lá, que é quase 70% dos cristãos dos Estados Unidos, eles clamam por esses dias que nós estamos vivendo aqui. Não tem, o governo não deixa, eles não divulgam, eles não falam disso. Uma nação que é extremamente cristã, e nós ainda temos liberdade de celebrar isso. A gente deveria dar muito valor, cara, para a ceia, por real significado dela nas nossas vidas, o motivo de nós estarmos vivos aqui. Mateus 27, verso 26. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Pensa, cara, arrancar a vara e ficar batendo na cabeça de uma pessoa. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
ou Gólgota. Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Queridos, por que lugar da caveira? Por que Gólgota? Porque os homens que eram dependurados e mortos, crucificados, eles ficavam ali, até que seus corpos apodrecessem. Só eram retirados dali até que apodrecesse. Como fala? Decompor? Por isso era chamado lugar da caveira. Os historiadores dizem que as fitas que Jesus apanhava eram fitas de couros, e na ponta delas eram ossos. E à medida que os caras batiam em Jesus, dando chicotada, quando eles tiravam quando voltavam com aquele chicote, junto com os ossos vinha parte da pele humana, parte de osso se abria. Alguns deles desmaiavam no tempo da chicotada ali, das chibatadas. E eles paravam de bater nos homens, ou quando desmaiavam, ou quando o comandante falava para parar de bater. Então pensa o tamanho da pancadaria que Jesus levou. Pensa como estava o seu corpo. Quando chegaram ao lugar da caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades os ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido, salve a si mesmo. A última cartada do diabo foi: salve a si mesmo, você não é o Cristo. O diabo não conseguiu vencer Jesus em nenhuma das etapas, irmão, no deserto e nem em lugar nenhum, mas na cruz ele disse: desce daí. Pensa se Jesus tivesse descido, irmão, talvez não estaríamos aqui hoje. A última cartada. Verso 36, os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. O bandido preso ali: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. O cordeiro pascal crucificado no meio de dois ladrões, um dizendo para ele: salve a si mesmo, desce daí, você não é o cara. Você não é o homem que faz milagre, que prega muito. Você não é o homem que tem agenda cheia, desce daí agora, salva a gente. Então o ladrão na cruz, cara, isso mostra muito a nossa humanidade também. Aponta muito para nós esse outro ladrão na cruz. Dizendo: oh, para de falar, cara, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deveríamos morrer, não deveríamos estar num culto de domingo. Não deveríamos estar numa mesa. Não deveríamos acontecer nada com a gente, não deveria ter nada. Estamos aqui porque os nossos atos faz a gente estar nesse lugar, mas esse homem não tem pecado nenhum. Então Jesus disse: cara, e ele disse: Senhor, como faz para entrar no teu paraíso, no teu reino? Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmão, a cruz, ela expressa o amor, cara. A cruz de Cristo expressa o amor de um pai. Jesus andava com prostituta, cara, se relacionava com pecador. Sabe qual era a fala? Está endemoniado. É um homem beberrão, glutão, come muito. Você está preparado nesses dias, irmão, para as pessoas falar que você está andando com pessoa que não é cristã? Você está preparado para você entrar num bar um dia e ter que tomar Coca-Cola, porque vocês estão tomando Guaraná? Os caras vão passar, os crentes vão passar lá e vai falar que você está tomando cerveja, e você estará lá evangelizando alguém? Está preparado para alguém falar para você: cara, como esse cara pode andar com esse cara bêbado, com esse noia? Um dia eu sentei no centro da cidade, em Taubaté, do lado do mendigo, cara, e ele começou a conversar comigo. Eu sentei do lado dele, todo mundo passava da igreja,
Era tipo eu lá, o bom samaritano e os levitas passando. Ah, que legal. Aí passava o outro, ah, que legal. Aí eu olhei para o mendigo e falei, vamos para o meu GC? Ele falou, o que é isso? Eu falei, uma célula, vamos? Ele falou, vamos. Eu falei, então eu vou colocar você no carro da minha mãe. Irmão, aquele mendigo fedia mais que enxofre. Coloquei ele dentro do carro da minha mãe, cara. Levei ele lá no meu GC. Cheguei lá, piazado, ô mano, que isso? Eu falei, fica quieto todo mundo. Ele é o pastor hoje aqui. Vocês ficam de boa. A minha mãe, misericórdia, que é isso? Eu falei, mãe, fica tranquila, daqui a pouco nós vamos dar um banho nele também. No final ele pregou para nós no GC, é quase o líder do GC ele já. E na hora de ir embora ele falou, tem R$2 aí? Para comprar um corote? É tipo o dízimo dele. Eu falei, tem R$2, irmão. Um mendigo de rua em Taubaté chamado Marcos. Ganhamos ele para Cristo no evangelismo de rua. Marcão. Ganhamos o Marcão, mendigo, alcoólatra. Cuidamos dele, a família não queria ter ele de volta. Ajudamos ele. Discipulamos ele na rua, ele ia para o culto. Umas roupinhas mais novas, às vezes a gente deixava ele tomar um banho lá. O Marcão um dia chegou na porta da Poema em Taubaté, me procurou, cadê o pastor Xandão? Falei, ô Marcão, você aqui, que benção, cara, chega aí. Ele falou, pastor, olha aqui. Irmão, tinha um monte de moeda na mão assim, ó. Falei, que é isso, Marcão? Vai tomar pinga, né, cara? Não, pastor, hoje eu trouxe o meu dízimo. Cara, 3 meses depois nós batizamos o Marcão, cara. Eu estava em viagem pregando em Rio Grande do Sul, de repente chega a mensagem, olha quem batizou hoje, o Marcão. 3 meses depois o Marcão teve uma complicação por causa da bebida e faleceu. Cara, a Poema amou esse cara, cuidou desse cara. A gente ajudou ele para a cruz, cara, se arrepender da vida dele, ser batizado. Você está preparado para a gente pegar essa galera, irmão? Cuidar dele até que ele frutifique, até que ele se arrependa. Cara, Jesus morreu pelo Marcão também, porque a cruz ela expressa o amor de um pai, cara. João 19, verso 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Gente, eu já falei aqui numa pregação sobre essa vara de sopo. Tamanha humilhação de Jesus. Essa vara de sopo, ela tinha uma esponja na ponta e essa esponja era usada para limpar as nádegas dos soldados romanos. O banheiro deles naquela época não era um banheiro que você ia e fechava sua portinha, era um banheiro público. Então eles sentavam para fazer ali o número 2, e de frente tinha um córregozinho, e ali era colocado vinagre, e a esponja ficava ali. Então após o soldado fazer o número 2, limpar suas nádegas, ele pegava aquela varinha de sopa e colocava aquela esponja, aquela buchinha ali dentro do vinagre, para esterilizar, para que o próximo soldado pudesse usar aquela vara. Quando Jesus está na cruz, eles pegam aquela vara, cara, e colocam na boca de Jesus. E eles colocam na boca de Jesus, cara. E a Bíblia diz que depois de ele ter provado, Jesus disse, está consumado. Está consumado significa está pago, está resolvido. Está consumado quando você ia comprar uma casa, você comprava e vinha o boleto para você pagar, e você ficava 20 anos pagando a sua casa. Depois que você pagasse todo aquele boleto, você levava lá na empresa e eles carimbavam, está consumado, você pagou, a casa é sua. Quando você ia limpar o seu nome, depois de você pagar a sua dívida, limpar o seu nome, eles te davam um recibo, e nesse recibo vinha, está consumado, está pago a sua dívida. Quando você comprava uma casa e ela vinha para o seu nome imediatamente, vinha as escrituras, um carimbo, está consumado,
está pago, é sua. Quando Jesus brada em alta voz, está consumado, Ele diz: está pago, está resolvido, o pecado está resolvido, a dívida está paga, eu paguei essa dívida, eu estou pagando, está consumado, tetelestai, está pago. É o significado disso, cara. E depois você sabe da história, Jesus morre ali. E a Bíblia diz que há terremoto, cara. Olha que louco, mano. Eu estava chorando essa semana lendo a Bíblia, cara. E de repente, quando Jesus morre, a Bíblia diz que vem um terremoto e o véu do santuário se rasga. E a Bíblia diz que aqueles que estavam mortos, cara, começam a aparecer na rua de novo. Pensa a loucura que foi esse dia, cara. Sabe aquele irmão, a hora que você chegar no céu, você vai falar: nossa, achei que você nem ia aparecer aqui, e ele está lá? É isso aí. Sabe aquele chefe que você fala assim: nossa, esse não vai para o céu, e ele vai estar lá no dia, você vai falar: não acredito, que susto. Walking Dead, ressuscitou. Cara, a Bíblia diz que os caras que estavam mortos ressuscitou e começaram a andar para a rua. Pensa o tamanho da confusão que teve em Jerusalém, cara. Pensa o tamanho do caos, gente correndo, dizendo que era espírito, demônio, aparição, atividade paranormal 3, imagina, 1, 2 e 3. Mateus 28, 1, abre comigo a Bíblia, cara, pelo amor de Deus, liga o seu celular, faz alguma coisa, irmão. Olha só, Mateus 28, 1, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Cara, pensa, cara, ele ressuscitou, ele não está aqui, mas vocês não estão acreditando, vem aqui para dentro. Dá uma olhada no lugarzinho ali, olha lá, olha lá. Olha só, verso 7, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve. De repente, cara, elas correndo com medo, amedrontadas, cheias de alegria, Jesus aparece no meio do rolê: salve, estou aqui, Pai do Senhor, come on, bo. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ah, Jesus, cara. E outro evangelho, irmão, diz que quando Pedro chega com o discípulo amado, chega os dois correndo, e eles olham para dentro do sepulcro. A Bíblia diz que ali tinha um pano dobradinho, igual esse aqui assim, ó. Eu já falei isso aqui também numa pregação. Tinha um pano dobrado na cabeceira do sepulcro. E dentro da cultura dos judeus, quando um pai e a mãe saem de casa ou dão um serviço para o filho faz, e quando o pai volta, a maneira do filho dizer que está feito aquilo que o pai mandou é dobrar um lenço, um pano e colocar no cantinho da sala. É a mesma coisa eu pedir aqui para o Doar fazer um trampo lá em casa, e eu saio, e quando eu volto, ele pega um paninho desse aqui e põe dobradinho lá no cantinho assim, ó. Então, como eu sei, eu não preciso inspecionar se ele fez o serviço não. Eu entro na sala de casa, e quando eu olho o paninho, eu falo: o Doar fez o que eu pedi, está pago, está consumado, tetelestai. A Bíblia diz que quando Pedro chega, ele olha para dentro do sepulcro, vê o pano dobrado, e a Bíblia diz que ele crê.
Não foi porque Jesus não estava lá, foi porque o pano estava dobrado dizendo: Ele fez o que o Pai mandou. Ele fez o que o Pai designou. Está pago, está consumado. E a Bíblia diz que Pedro crê. Em outro evangelho diz que quando o anjo aparece para as mulheres, ele fala assim: vai lá e avisa os discípulos que Jesus ressuscitou, especialmente a Pedro. Quem tinha a chave do céu era Pedro, quem tinha a revelação de quem era Cristo era Pedro. Então o anjo disse assim: vai lá e fala para Pedro, que significa a igreja, que ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ei igreja, eu vim nessa manhã dizer para você, que ele está vivo e não esqueceu da sua promessa, não esqueceu do seu chamado, não esqueceu da sua família, não esqueceu de curar você, e nem de tocar você. Ele é fiel, porque o paninho estava dobrado, dizendo: ele cumpriu, e ele é fiel para cumprir as palavras. Aleluia! Está feliz ainda? Queridos, Deus é tão perfeito que nem foi só na terra que Jesus apareceu. Abra comigo para a gente encerrar Apocalipse 5, verso 1. Olha só, cara. Abra comigo aí para a gente cortar aí para o verso 4. Apocalipse 5, verso 4. As visões de João. Olha só. Eu chorava muito. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6. Olha isso aqui, cara. Verso 6. Então vi um cordeiro. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Parecia ter estado morto. De pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Irmão, os 24 anciãos, se você for ler depois, Apocalipse 4:11, eles se prostravam diante do Senhor e eles lançavam suas coroas. Ali os 24 anciãos e os seres viventes, irmão, já se dobravam diante de Deus, mas agora eles estão se dobrando diante de Cordeiro pela obediência. A Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro, mas aqui já está dizendo o leão da tribo de Judá. Esses 7 espíritos, esse chifre, esses olhos que ele fala aqui, isso está escrito em Zacarias, depois você pode estudar lá também. Ali fala da plenitude, do poder, do senhorio de Deus. Então Jesus foi como uma ovelha obediente, irmão, mas vai voltar como um leão triunfante. Pode ter certeza disso. Apocalipse 5:9. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse compraste, irmão, significa redenção. E redenção significa comprar de volta. E eu encerro. Se as meninas quiserem se posicionar para a ceia, por favor. Redenção significa comprar de volta, irmão. Tem uma historinha que eu amo ela, amo contar ela. Do barquinho. Um senhor, representando Deus, ele fez um barquinho. E ele colocou esse barquinho num córregozinho. E esse barquinho quis dar um rolezinho sozinho e foi embora. Esse barquinho foi embora, sumiu. De repente um outro senhor achou esse barco. E ele achou esse barquinho e falou: esse barquinho agora é meu. Estava perdido, agora é meu. Então o criador do barquinho chega nesse cara e fala assim: olha aqui, devolva para mim esse barquinho, porque esse barquinho é meu, eu construí ele, eu fiz ele. E esse outro homem disse assim: não, eu achei ele. Se você quiser de volta, agora vai ter que comprar. Então a historinha diz que o criador do barquinho comprou de volta. E quando ele pega o barquinho de volta, ele diz: agora eu sou 2 vezes dono. Uma porque eu fiz e a segunda porque eu comprei. Isso aponta para Cristo, para o Pai e para o Filho. Um nos criou e o outro pelo seu sangue nos comprou de volta.
Você entendeu porque a nossa vida precisa ser uma vida de alegria e festa? Você entendeu agora porque que a gente precisa ter a alegria da salvação dentro de nós? Você entendeu que fomos libertos da mão de Satanás, de Faraó, para entrar num reino de graça, de poder e autoridade na mão de Jesus, através de Jesus? E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, que agora nós podemos entrar num novo e vivo caminho através de Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz. Todo mundo que está aqui, por causa do sangue de Cristo, nos faz pessoas dignas de novo. Todo mundo que está aqui por causa do sacrifício do Cordeiro Pascal, podemos sentar à mesa de Cristo, entrar no santuário de Deus, orar a Deus. Isso não está designado a somente um pastor e líderes de uma igreja, mas isso está designado para uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, uma nação de sacerdotes. É por isso que nós estamos nessa manhã, celebrando o Cordeiro Pascal, celebrando a morte para a vida, celebrando a minha vida, celebrando a vida da minha família. Hoje de manhã eu pude abraçar minha filha e dizer para ela: filha, feliz Páscoa. Nós estamos aqui, você e eu, feliz da vida, porque o Senhor nos restaurou a nossa sorte, tem nos abençoado, tem cuidado de nós, e é por isso que nós vamos acordar, vamos para o culto, celebrar cheio de alegria e com o coração extremamente grato, porque alguém resolveu ir no nosso lugar e derramar o seu sangue em nosso favor. Amém? Aleluia. Pode sair do seu lugar, vem.